precisa ser químico ou trabalhar num laboratório para estar em contato com reações químicas. A chama do gás queimando no fogão, o cozimento de alimentos, a ferrugem formada no ferro. São alguns exemplos de reações químicas que fazem parte do nosso dia a dia. Afinal, o que é uma reação química? Bom, eu vou fazer uma demonstração. Uma reação química acontece quando uma substância chamada reagente entra em contato com outra substância também reagente, formando novas substâncias, o produto. Que no nosso caso aqui é o gás carbônico, que sobe em forma de bolhas. Oi, Guilherme. Tudo Oi, bem? Carla, tudo bem? Tudo jóia. Olha só, hoje eu também vim para o laboratório para aprender um pouco mais sobre as reações químicas. Que ótimo. E qual foi a última reação que você fez? Olha, a última que eu fiz foi mergulhar um comprimido efervescente em um copo de água. Olha que interessante, uma bela reação, não é? E para começar essa conversa, eu achava interessante a gente estudar um pouquinho o conceito de óxido-redução primeiro. E para ilustrar esse conceito, vamos fazer uma reação de óxido-redução com alguma coisa que a gente tem na cozinha da gente também, que é a palha de aço. E o que nós vamos fazer é acelerar essa reação com um pouquinho de calor na forma de fogo, promovendo uma combustão. Vamos lá. Olha só que interessante. A reação acontece rápida. Também vemos aqui liberação de calor, de luz, o que são evidências de reações químicas. E o aspecto da palha de aço modifica bastante, não é? Olha só. Indicando também a formação de uma nova substância. E vamos comparar esses dois materiais. O reagente, que é o ferro da palha de aço, e o produto que tem aqui, que é o óxido de ferro, resultante da oxidação da palha de aço. E é explorando essas reações químicas de oxirredução, esse fluxo de elétrons, que nós podemos produzir energia elétrica através, então, desses reatores químicos muito especiais, que são chamados de pilhas. Dentro das pilhas acontecem reações de óxido-redução. Uma pilha é um reator, onde os reagentes oxidante e redutor estão em compartimentos separados. E aí temos vários tipos de pilhas, com vários formatos diferentes, mas essencialmente a ideia é a mesma. Aproveitar uma reação de oxirredução, fazê-la ocorrer em compartimentos separados e uni-los eletricamente por um circuito externo. E fazer com que então, o fluxo de elétrons corra por esse circuito externo e faça o processo acontecer. Quando a pilha está descarregada, acabada, é porque os reagentes, a reação química já ocorreu quase que completamente ali. O tamanho da pilha diz o quanto tempo a pilha vai durar. Eu tenho mais reagentes para a reação acontecer. E a voltagem da pilha depende do tipo ou da reação de oxirredução que eu escolho para fazer a pilha. Então vamos fazer uma pilha? Vamos embora. Nós vamos usar como oxidante sulfato de cobre, que contém os íons cobre 2+. E como redutor, eu vou usar o metal zinco. Então eu tenho uma substância na forma metálica, que será oxidada, que é o zinco metálico, e uma outra substância, o cobre, na forma de sal, na forma iônica, não é? Que é o sulfato de cobre, que é aqui o sal. Eu vou mergulhar a chapa de zinco nessa solução e nós vamos observar a reação química, o tipo de reação química de oxirredução que nós vamos usar para construir nossa pilha posteriormente. Parece que alguma coisa se formou na superfície do zinco que tem esse aspecto vermelho. Isso é uma plaquinha de cobre, cobre metálico. Aqui nós temos o cobre iônico, não é? Sim. Cobre 2+. Então, por aqui dá pra gente ver que o que está sobre a placa de zinco é cobre metálico. Então, nesta reação de oxirredução, o zinco foi corroído e transformou-se em íons zinco, que ficaram aqui na solução. Que eu não posso ver, assim, muito facilmente, porque o zinco é incolor. Mas o cobre que estava na solução, era oxidante, ele é reduzido. E ele se deposita sobre a superfície do metal. Então aconteceu uma reação direta entre os íons da solução e a superfície do metal e formou-se o cobre reduzido na superfície do metal. O cobre metálico não é exatamente igual à barra, porque ele é formado aqui na forma de um pó muito fino, mas dá pra gente ver que é cobre metálico. Então a reação química é zinco, cujo símbolo é Zn, não é? Sólido na plaquinha, porque estou com uma substância simples, né? Mais cobre, que está em solução na forma de cobre 2+, e eu vou representar aqui com Aq de aquoso,
sofre uma reação química, representada pela seta, e origina o quê? O zinco 2+, que foi para a solução na forma iônica, que é incolor, nós não vimos, mais o outro produto que é o cobre metálico, que se depositou sobre a placa de zinco. Nesta reação, então, o zinco é o redutor e foi oxidado. Então, o zinco é convertido a zinco 2+. Nesse processo, ele perdeu 2 elétrons. E o cobre é reduzido a cobre zero. Ele ganhou 2 elétrons. Zinco é oxidado, cobre é reduzido. Já é possível gerar uma corrente elétrica que eu possa aproveitar? Ainda não, Carla. Aqui nós apenas temos uma reação de oxirredução que nós podemos, então, usar para produzir uma pilha. Mas para produzir a pilha, eu vou ter que separar as coisas de modo que os elétrons que saem do zinco e vão para o cobre percorram o circuito elétrico. De um lado da pilha, eu tenho que ter, então, o zinco metálico, certo? De outro lado da pilha, eu tenho que ter o cobre iônico. A coisa tem que acontecer de tal forma que isso aconteça em 2 compartimentos, mas se eu só colocar esses 2 reagentes nos 2 compartimentos, não acontece reação nenhuma. Então eu tenho que fazer uma ligação no circuito externo. Os elétrons, através de um fio, estariam conectados no zinco metálico, saem da placa de zinco, realizam o trabalho que eu quero fazer, por exemplo, acender uma lâmpada e atingem a solução. Só que simplesmente colocá-los na solução assim não funciona. Então, nesse processo, o zinco sofrerá uma reação e será convertido a zinco 2+. E o cobre sofrerá uma reação e será reduzido a cobre zero. Esses 2 elétrons perdidos pelo zinco vão circular no circuito externo, atingir o compartimento, chegar até o compartimento onde eu tenho o cobre, e o cobre receberá esses 2 elétrons e será reduzido a cobre zero. Numa pilha, ou seja, quando o sentido está acontecendo, quando eu estou usando a pilha, estou aqui com o polo negativo na região de onde originam os elétrons, no redutor, e o polo positivo no destino dos elétrons, que é o oxidante, né? Quando eu uso a pilha, os elétrons saem do polo negativo e vão até o polo positivo. Então a reação de oxidação do redutor está acontecendo dentro da pilha e está mandando elétrons direto para o polo positivo, onde tem um outro compartimento onde está acontecendo a reação química de redução do oxidante. Então, embora as coisas estejam acontecendo em compartimentos separados, o processo global é um processo só. Quem foi que pensou a primeira vez em fazer uma pilha? Considera-se que a primeira pilha foi construída pelo cientista italiano, um físico chamado Alessandro Volta, e teve a ideia, então, de construir uma sequência de pequenos reatores empilhados um sobre o outro, que é conhecido como a pilha de Volta. Então ele fez uma pilha de vários metais, não é? Na verdade é uma repetição dos mesmos metais, e intercalados com um material poroso, onde ele colocava uma solução ácida ou uma solução salina. Esses fios, então, conectam as extremidades dessa pilha, não é? Nos polos positivo e negativo, e conectando-se outros dispositivos aqui nesta pilha, então, era possível, então, aproveitar essa energia elétrica. Então é essa pilha de volta que a gente vai construir? Não exatamente, Carla. Nós vamos construir uma pilha que é chamada de pilha de Daniell, que foi uma pilha que foi desenvolvida por um outro cientista 30 anos depois do Volta, na continuidade desses trabalhos. Então, aqui eu tenho uma solução, essa solução incolor é uma solução de sulfato de zinco. Esta solução azul é a mesma solução que nós trabalhamos antes, é uma solução de sulfato de cobre. Na solução de sulfato de cobre, eu vou colocar uma placa de cobre metálico. Na solução de sulfato de zinco, eu vou colocar uma placa de zinco metálico. E essa mangueirinha, o que é? Essa mangueirinha chama-se ponte salina. Lembra que na pilha de volta tinha um material poroso, com solução de íons, com solução salina? Lembro. Aqui, nesse caso, nós substituímos o material poroso por uma mangueira curva contendo uma solução de sal. A transferência de elétrons aqui vai acontecer por um circuito externo. Não é? No caso desse circuito externo, pode ser qualquer aparelho elétrico que use essa corrente elétrica. No caso, nós vamos medir já quantos volts nós estamos obtendo aqui com um instrumento de medida chamado multímetro. Isso é um multímetro. E nós poderemos acompanhar a voltagem da pilha. Veja só,
No momento em que eu conectar o multímetro nas placas metálicas, os elétrons poderão fluir do zinco para o cobre e então produzir corrente elétrica, e vamos ver qual a voltagem que está associada a essa pilha. Eu esperava obter com essa pilha cerca de 1 volt. A voltagem que se obtém numa pilha depende da reação de óxido-redução que eu estou realizando aqui. Portanto, é uma coisa que está associada com a natureza da reação. Nós dizemos que isso é a diferença de potencial elétrico entre os dois eletrodos, entre os dois compartimentos. Quanto maior a diferença de potencial, maior a tendência da reação química que nós estamos usando a acontecer. Então, agora, fazendo uma representação esquemática dessa pilha, no polo negativo, que é onde é a barra de zinco, então os elétrons saem, percorrem o circuito externo e chegam até a barra de cobre, que é o polo positivo. No lado da barra de zinco, a barra de zinco é então oxidada, ela é consumida. Então, aqui, o zinco metálico passa para a solução na forma de sal de zinco, zinco 2+. E no lado do cobre, cada vez que isso acontece aqui, um íon cobre 2+, a solução, é incorporado à barra de cobre. Com o passar do tempo, a barra de zinco será corroída e íons cobre serão incorporados à barra de cobre. Se nós pudéssemos pesar, veríamos que a barra de zinco fica mais leve e a barra de cobre mais pesada com o passar do tempo. E só mais uma coisinha, Carla. Muitas pilhas empregam reações químicas que envolvem ainda metais pesados, metais que são tóxicos para nós, tóxicos para os outros seres vivos e que, portanto, não podem estar no meio ambiente. Por isso, é fundamental que a gente jamais descarte uma pilha em lixo comum. Sempre descarte a pilha no lixo para pilhas que você encontra perto da sua casa. Verdade, muito bem lembrado. Então, bons estudos e até a próxima.